testigo vivencial de nuestro tiempo, de un nuevo paradigma, con toda la información esencial para trabajar en la unificación entre la tierra y el cielo. Compromiso con la verdad. Ceres FM. Por primera vez en radio, las 24 prácticas de Rama. Ceres FM da un paso adelante. Las 24 prácticas de Rama. Ceres FM. Atención Brasil y el resto del mundo. Comienza Contacto Amar. Conduce Rosana. Invitamos a que tomen lápiz y papel para continuar con esta guía de las 24 prácticas de Rama en idioma portugués. Una perfecta oportunidad para generar el grupo más grande a través de seres y en todas partes del mundo, unidos por la misma vibración. Olá, eu sou Rosana e quero fazer um convite. Contato Amar. Um novo programa onde vamos estudar o Guia das 24 Práticas de Rama para a criação da comunidade mental de Rama. Pela primeira vez no mundo, um manual de contato extraterrestre na mídia. Contato Amar, o ano em que faremos contato. Tu compañía en el camino hacia la luz. Ceres FM. Reunión número 13. Terceira Lei Universal, Princípio da Vibração, do livro de Hermes Trismegisto, o Kybalion, também presente no boletim número 3, Palavras de Rama, página 4. Tudo vibra. Certamente, tudo está em movimento, em evolução contínua, e tudo tende a evoluir, uns mais tarde, outros antes, mas em todo se dará algum dia. Em Rama, se ensina a vibrar mais rapidamente, a elevar nossa vibração pessoal mediante exercícios como são as vocalizações, meditações e preparações em geral. Isso facilitará o contato com seres de dimensões superiores e também nos permite desenvolver a consciência em nossos diversos veículos. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O ocultismo tem por pressuposto que o vácuo não existe. O que a ciência ortodoxa denomina vácuo, as ciências ocultas concebem como astral ou mental. Conquanto divirjam as ciências nesse ponto, é comum a elas que nada no universo está parado. Tudo se move. O movimento é a pulsante vida de tudo que existe. Planetas giram em torno de estrelas, formando sistemas que por si movem-se também em torno de pontos gravitacionais no concerto da galáxia, esta também movendo-se no todo universal. No outro extremo dos fenômenos, partículas giram em torno de outras partículas, formando moléculas que movem-se em grandes velocidades. Mesmo os átomos de uma barra de ferro agitam-se continuamente ao embalo dos movimentos que compõem sua estrutura subatômica. Tudo vibra, o universo é vivo e agita-se em todos seus elementos estruturais. O pretenso vácuo da ciência ortodoxa é um infindável oceano do vivíssimo universo que se espraia pelo todo com suas partículas, dobras pontiformes do espaço e ondas agitando-se continuamente.
Os átomos estão compostos por corpúsculos chamados também elétrons, íons, etc., que também estão em um estado de veloz vibração, girando uns em torno dos outros, com diversas modalidades vibratórias. A ciência diz que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade não são mais que formas de movimento vibratório relacionado de alguma maneira com o éter ou provavelmente emanado dele. O éter era matéria em um grau de vibração superior. O homem iniciado lhe dava por nome substância etérea e dizia que esta substância era extremamente tênue e elástica, preenchendo o espaço universal, servindo como meio transmissor para as ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo e etc. A substância etérea é o elo de união entre a modalidade de energia vibratória que conhecemos como matéria por um lado e que conhecemos como energia ou força por outro, manifestando além disso um grau de vibração em intensidade e modo completamente próprio. Toda manifestação de pensamento, emoção, razão, vontade, desejo ou qualquer outro estado mental é acompanhado de vibrações por parte das quais se emanam ao exterior e tendem a afetar as mentes dos demais por indução. Esta é a causa da telepatia, da influência mental e de outros efeitos do poder de uma mente sobre a outra. A aplicação deste princípio e a lei universal nos leva a poder compreender que o cosmos está em uma dinâmica permanente de mudança, transformação e superação contínua. Por isso, o definimos pelo caminho espiritual e significa, entre outras coisas, fazer-se parte dessa dinâmica de progresso mediante a autossuperação e o autoconhecimento. Esta lei nos leva a compreender que o mal não é tão mal desde o momento mesmo que permite que o bem se aprimore, fazendo-se mais bem frente à adversidade. Isto é, que o mal é um meio para a superação do bem. Como conclusão, podemos extrair que na dinâmica universal, como tudo está em movimento, os processos incluem evolução contínua, ainda que pudéssemos encontrar momentos de relativo estancamento, e descartamos a involução, pois tudo se transforma para sua própria renovação. Comunidade urbana, rural, internacional e mental. Para sabermos conviver em comunidade, primeiro há que compreender normas básicas que nos levarão a superar as dificuldades que surgem com quem nos rodeia. Ao saber que devemos permanecer entre mais vale a cabeça equilibrada que muito cheia, este sábio provérbio nos orienta sobre a real importância da conduta e atitude frente à informação e acontecimentos. A vida se encarrega de dar-nos algumas lições que nos custam muito caro. A experiência assim adquirida tem sido muito dura e a desilusão que nos tem produzido é tanta que nos temos encontrado escassos de força para colocá-la em prática. E em vez de adiantarmos os acontecimentos, nos deixamos arrastar por eles. Apesar de seus méritos e de sua boa vontade,
Hoje em dia, os mestres, professores, têm se visto obrigados a satisfazer o espírito com as matérias de programas exagerados, descuidando-se de moldar os preciosos potenciais da alma. Não obstante, os velhos conselhos de nossos pais estão completamente inertes e desamparados, porque muitas ciências que nos imbuem é de pouca eficácia na vida. Não nos ensinam a empregá-la com fins práticos. Há, pois, métodos racionais de cultura mental para o sábio desenvolvimento das faculdades da alma. Se analisarmos um movimento de ânimo, advertiremos os movimentos combinados do sentimento, da inteligência e da vontade. Veremos as 3 formas de nossa atitude encaixadas, reagindo intimamente uma sobre a outra. Assim, por exemplo, o desejo de nos instruir e nos aperfeiçoar nos dá estímulo a estudar este guia. Este estímulo nos leva à busca e reflexão, que são ações. Nossas faculdades intelectuais têm entrado em ação para estimular o valor do estudo que vamos aprender. Nossa vontade decide este estudo e nos ajudará a prossegui-lo se surgir algum obstáculo. Desejo, reflexão e decisão foram quase simultâneos. A estreita colaboração de nossas faculdades é evidente. Compreenderemos, pois, que nossa perfeição mental depende sobretudo de nosso equilíbrio perfeito, de nossas faculdades mestras, e nos será precioso superar sua fraqueza ou corrigir seu ardor. É a vontade a que, reprimindo ou estimulando o sentimento e a inteligência, criará a harmonia interna da alma. A vontade é a que nos fixa o destino. Educação da vontade. Assim como nossa constituição orgânica se rege em grande parte pela lei da herança, as condições espirituais, tendências, sentimentos, faculdades intelectivas têm também muito de inato. O caráter se perfila em nós, em grande parte, à idade que começamos a ser conscientes. Sofremos, de certo modo, a lei de determinismo que nos predispõe a sentir, a pensar, realizar, segundo nossa herança e educação. Se quisermos que a personalidade se fixe com duros caracteres, obter uma posição melhor e realizar o ideal que nos temos proposto, se queremos superar o que antes de ter iniciado o primeiro esforço nos sentimos desanimados e cansados, abandonados à indecisão e negligência, tratemos de ver por quais meios e com que práticas conseguiremos e obteremos a autodireção. Tenhamos consciência de nossas forças. Comecemos por colocar em prática alguns conselhos que não requerem força especial de caráter. 1. Não nos imponhamos no princípio mais que as tarefas mínimas e simples. Cada esforço obtido facilitará a obtenção do imediato. 2. Não confiemos demais. Guardemos silêncio quando não necessitemos falar. Sejamos sóbrios de gestos. Não digamos nossas impressões se não for estritamente necessário. Escutemos e não comentemos com rapidez. 3. Quando falarmos, falemos sem atropelar,
escolhendo as expressões mais adequadas. Não lancemos a primeira que nos ocorra. Nos esforcemos em usar aquela que melhor expresse nosso pensamento. Falemos com convicção, mas sem gesticular. 4. Escutemos sem interromper ao que nos fale, ainda que isso nos custe trabalho. Em uma conversa animada, tenhamos calma e não nos exaltemos. 5. Não aprovemos o que se diga diante de nós para agradar o nosso interlocutor. Não falemos pelo puro fato de dar a conhecer o nosso saber. Tenhamos somente em conta a firmeza das ideias sólidas. 6. Para falar ou julgar, não nos deixemos influenciar por contingências externas, de lugar ou boas relações com nossos vizinhos. Guardemos o domínio do pensamento. Caso contrário, não alcançaremos maturidade racional, nem nos desfaremos das ligaduras que nos sujeitam às forças que nos paralisam. 7. Limitemos as ambições, contendo-nos no princípio, com êxitos pequenos, e poderemos obter todos os dias algo. Teremos assegurado o êxito com só um pouco de consciência. Concentremos o espírito em um único objeto e meditemos. Pensemos somente em uma coisa de cada vez, mas absorvendo-nos completamente nela. Completemos o pensamento. Acostumemos a observação rigorosa, sem deixar-nos distrair ou enganar por nossa imaginação. Organizemos, apreciemos as ideias que logo nos surpreenderão, comprovando como progride o espírito. Mas acostumemo-nos também a mudar bruscamente o motivo das reflexões e fazê-lo tanto até nos fadigar. Para a educação da vontade, se propõe os seguintes exercícios. 1. Ler todos os dias algumas páginas de algum livro que trate aspectos essenciais da vida. Concentremos o espírito no que lemos, não consentindo que distraia e se aparte do assunto. 2. Leiamos 5 minutos e meditemos 15 sobre o que tenhamos lido. 3. Quando andarmos pela rua, fixemo-nos nas pessoas que cruzarem conosco. Estejamos atentos à maior quantidade de detalhes possíveis, sobretudo em suas atitudes, gestos e trejeitos. Com as coisas procederemos da mesma forma e adquiriremos com isso o hábito de ver e de lembrar por muito mais tempo dos fatos. 4. Reproduziremos na memória, traço por traço, o retrato de uma pessoa. Fazendo isto com alguém a quem vemos com frequência, ao fechar os olhos, fantasiaremos ao fazer a reprodução. Pior será o resultado dos traços gerais da fisionomia. Sendo assim, é preciso que representemos completamente seu rosto, que em nossa mente deveria ter a precisão de um desenho. 5. Esforcemo-nos em evitar as flutuações do ânimo, combatendo tudo o que tenda a nos distrair, como a agitação do meio ambiente, as emoções e etc.
procuremos alguns momentos de isolamento. Nossa alma se revigora se periodicamente obtiver isolamento do meio habitual. O sábio costume das férias e dos domingos passados no campo são práticas agradáveis deste preceito. Acostumemo-nos, pois, a mudar completamente de ambiente. Pratiquemos a autossugestão. Na atualidade, os escritores de livros põem diariamente em prática formas geniais de autossugestão. Quando uma ideia fixa nos leva a dominar, exerce em nós uma influência grande e quase inconsciente. Não bastará repetir mecanicamente "tenho vontade", "sou paciente" e etc. Mas será preciso esforçar-se em viver de acordo com o pensamento, como se tivesse essa vontade ou essa paciência. Toda sugestão deve produzir-se de maneira suave e persuasiva. Sejamos donos de nosso corpo. Não ignoramos a influência do estado físico sobre a moral. Já que queremos obter um equilíbrio satisfatório das faculdades espirituais, devemos vigiar a perfeita integridade do corpo. Uma higiene racional nos livrará do envenenamento e, por conseguinte, dos transtornos, abatimento e pessimismo que são sua consequência. Para os indivíduos dotados de força singular e de uma grande resistência, existem 4 condições primordiais do equilíbrio fisiológico a saber: 1. Alimentação sadia. 2. Oxigenação abundante. 3. Circulação normal do sangue. 4. Horas de repouso e sono reparador. Como alcançar o domínio das forças? Sem dúvida, às vezes admiramos a serenidade de algumas pessoas e a autoconfiança que possuem, a tal ponto que muitas pessoas que as rodeiam sentem a sua influência. Não há motivo algum que impeça de sermos assim também, já que estamos dotados de equilíbrio físico e temos o domínio de nossa sensibilidade. É necessário que nos imponhamos aos que têm relações conosco, permanecendo sempre tranquilos. O essencial é sofrer impassivelmente a primeira surpresa, sem indignação. Evitemos os efeitos nefastos da irritação e do enervamento. Fiquemos donos de nosso juízo e de nossa energia para julgarmos as situações e colocar-lhes remédio. Não conseguiremos de momento conservar o todo imperturbável, mas cada tentativa que conseguirmos nos ajudará a preparar o êxito definitivo. A prática da respiração será um dos melhores meios para que desapareça a ansiedade, a angústia, para prevenir os estados deprimentes, posto que permitirá evitar a contração do plexo solar, sujeito a toda emoção. Adotemos, pois, a atitude da impassibilidade, porque existe uma relação íntima entre a atitude que se impõe e o estado físico correspondente. O gesto fortalece o sentimento que se quer expressar. Moderemos os movimentos. Evitemos todo movimento compulsivo, todo sinal violento de emoção, alegria ou tristeza. Evitemos as exclamações, sobressaltos,
agitações emotivas. Não devemos deixar-nos dominar pelo que ouvimos ou que vemos. Nossa serenidade inspirará o respeito e dará aos outros o sentimento de nossa espiritualidade. Sabemos que um olhar firme exerce sempre forte impressão. Utilizemos esta virtude iluminando com toda a chama dos olhos. Observemos para isso os seguintes conselhos. 1. Coloque-se ante um espelho e dirija o olhar sobre a própria imagem refletida nele. Foque o ponto situado entre os olhos e a base do nariz. Faça um esforço para imobilizar as pálpebras e, durante 30 segundos, fixe o olhar neste ponto. Repouse 30 segundos. Tome a primeira atitude, conservando-a durante 1 minuto. Conserve durante 2 minutos e deterá outro tanto. Chegará a conservar o olhar fixo durante o tempo que desejar, sem dificuldade ou fadiga, e depois poderá impor o olhar a seus interlocutores. Dois. Faça o exercício anterior ante uma superfície negra, mas além disso, procure abrir os olhos por maior tempo que o de costume, estendendo até 10 minutos. Três. Pode tirar igual partido do conhecido exercício da vela, lembrando de não estender por mais de 2 minutos. 4. Leia diariamente a uma página inteira de um livro sem piscar. Conservará uma boa forma de fixação, faculdade desenvolvida pelos exercícios anteriores. 5. Quando abordar uma pessoa e ao falar-lhe, coloque em prática a atitude que terá assim adquirido, olhando fixamente para o interlocutor, entre os olhos, na base do nariz. Impressionará se o olhar for tranquilo, doce e firme. Quando escutar, deixe de fixar assim o olhar, deslocando-o ligeiramente para a direita ou esquerda, para repousar, escutando com mais atenção. Tu compañía en el camino hacia la luz. Ceres FM. Eduquemos uma voz clara e expressiva. O timbre de voz pode comover profundamente, e para conseguirmos que seja persuasivo e comovedor, cantemos de boca fechada. É um exercício que pode ser feito todas as manhãs.
Os exercícios a seguir, ao trabalharem sobre a articulação, darão segurança e penetração à voz. 1. Leiamos meia página de um livro, prolongando e destacando cada sílaba. Por exemplo, Paris é a capital da França. Paris é a capital da França. E etc. 2. A sonoridade do timbre determina a emoção, a nitidez da articulação impressiona o espírito e a palavra pode converter em passivos os cérebros aos quais se dirige. Para adquirir articulação nítida, leiamos em voz alta, exercitando-nos. 1. Separando bem as sílabas, articulando cada consoante como se fosse tripla. Por exemplo, Paris é a capital da França, e etc. 3. Façamos o exercício precedente, mas lendo cada vez mais depressa, sem deixar de triplicar as consoantes, nem de marcar um pequeno compasso de espera entre cada sílaba. Nossa palavra terá mais poder quanto mais nítida e firme for, mas também moderada. Cada palavra, cada sílaba produz seu efeito. Não pronunciemos jamais nenhuma que seja violenta, impaciente, descortês ou agressiva. Escutemos impassíveis, evitemos as exclamações e as interrupções, aguardemos o término da explanação para contestá-la. Sem nos exaltar, vamos permanecer donos de nós mesmos. Então, seremos donos da conversação e conseguiremos ganhar a partida. Se fracassarmos, temos a segurança de que nossas palavras tranquilas, mas categóricas, preocuparam o adversário, o sugestionarão e, em realidade, não teremos perdido definitivamente a partida. Desenvolvida assim a nossa ação, não será igual sobre todos os indivíduos. Será necessário conhecer o caráter daqueles com quem teremos que tratar, mas não nos deixemos desconcentrar com seus recursos de combate e utilizemos os meios para dominá-los. Temos tornado firme a vontade, aperfeiçoando as faculdades segundo os métodos gerais, mas cada dia há que se aplicar os casos particulares. Observemos aos demais sem pré-julgamentos, atribuindo a uma pessoa suas melhores intenções e, sem dúvida, outras inesperadas nos surpreenderão. Se nos preocuparmos por penetrar suas intenções, esta nos parecerá uma, mas todavia será outra. Esperemos todos os obstáculos, nenhum nos desanimará. 2. Não vamos trair em nenhum caso nossas impressões, boas ou más, mas interpretando-as rapidamente para levar à prática o que nos propusemos. Aproveitemos as circunstâncias e, assim observando o adversário, veremos que às vezes tal argumento que pensávamos exprimir teria sido de efeito desastroso, enquanto que outro, em que não pensávamos e que se nos tivesse ocorrido no curso da conversação, é precisamente o mais conveniente. Deixemos falar e façamos falar para descobrirmos a mentalidade do nosso interlocutor, seus pontos de vista, suas intenções
e assim adaptaremos nosso plano a ele. Três. Conservemos o sorriso. Não sejamos nunca imperiosos e arrogantes. Com serenidade amável, produziremos nos demais um estado de receptividade propícia e necessária para o nosso triunfo. Teremos, sem necessidade de nos precipitarmos, o tempo preciso para expormos nossas reflexões. Não vamos nos impor pela brutalidade. Daríamos lugar a uma resistência insuperável. Voltemos docemente sobre o assunto, expondo sem resistência todos nossos raciocínios. Os mais turrões se verão obrigados a refletir e muitas vezes terão que adotar a solução que lhes propusemos. Persuadir é criar no espírito de um indivíduo as ideias, sentimentos, desejos que quisermos fazer-lhes aceitar. Todos nos esforçamos na vida por empregar a persuasão. Explicaremos os princípios para chegar a convencer as pessoas por meio da palavra. O basearemos sobre regras exatas, nos dando superioridade evidente sobre os que a ignoram. Diante de alguém a quem queremos sugestionar, o faremos receptivo, evitando tudo o que possa levá-lo a repelir nossas sugestões, predispondo seu espírito para que sofra a influência que quisermos que nossas palavras exerçam nele. Para isso é necessário evitar toda impressão desagradável, irritante, fastidiosa ou repulsiva, pois induzirá nosso interlocutor a repelir os impulsos que queremos levar a seu ânimo. Impossibilita-se toda influência persuasiva quando se oprime as pessoas com observações justas ou não, irritando-se, adotando um tom desafiador, usando palavras ríspidas ou lamentando-se. Manifestar de maneira imperativa ou com toda a clareza o que se deseja é colocar em guarda a pessoa a quem nos dirigimos ou incitá-la a desentender-se. Se o proceder de uma pessoa nos contraria, não manifestaremos mais que com a mesura e dignidade. Não nos impacientaremos por ganhar a partida. Não exporemos nosso capítulo de ofensas. Conservemos as maneiras da pessoa que, segura de conseguir o que deseja, não se impacienta por seu lucro. Chegado o caso, expressaremos o desejo de que se evite a repetição de atos que nos desagradem, mas enumeraremos só fatos, sem comentários, sem formular pré-julgamentos. Com este sistema, desconcertaremos o nosso interlocutor. A persuasão se facilita muito, semeando o desconcerto. Comunidade. Comum, unidade. Rama é uma comum unidade de ações espirituais e materiais dos irmãos chamados em diversas épocas para um tempo definitivo e decisivo. Trabalhamos para um mesmo fim através da mais comum das ações diárias, o exemplo pessoal e grupal. Estamos unidos no serviço mediante laços invisíveis e enlaces superiores. A comum unidade é a integração no serviço. Todos os que se fizeram crentes estavam juntos por terem todas as coisas em comum
e se colocaram a vender possessões e distribuir o produto segundo as necessidades dos demais. Dia após dia, assistiam constantemente de comum acordo e compravam sua comida em casas privadas e participavam do alimento com grande alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e achando favor em todo o povo. Ao mesmo tempo, Jeová continuou unindo diariamente a eles os que se iam salvando. Os Ramas não estão sós, não temos estado, nem o estaremos. Temos vindo de muitas vidas atrás no tempo, com o conhecimento subconsciente da missão que deveríamos cumprir neste momento da história do homem terrestre. O homem Rama, em seu esforço de encontrar-se a si mesmo, de descobrir o porquê e o para-quê de sua existência atual, começou a buscar e ter diversas experiências vitais promovidas por sua mesma ansiedade de encontrar seu caminho e cumprir sua missão. Nesse instante, quando começa a ter consciência de sua realidade interior e do mundo que o rodeia, que pela casualidade previamente estuda e induzida pelos guias, encontra ao companheiro, ao irmão que o espera, disposto a empreender ou a continuar com ele o caminho sinalizado, começando assim a fase de um novo despertar de consciência. E assim, como fomos nos encontrando e nos conhecendo, da mesma forma os que faltam seguirão se unindo, devido a diversas e até inacreditáveis circunstâncias. Ao sentir esse fogo e ver a luz da chama sagrada, ao ouvir a voz da esperança, ao escutar o chamado do compromisso real, da autêntica entrega, de renúncia ao apego de uma vida vazia de espírito, baseada só na matéria e nos desejos dos planos inferiores do homem. Assim começamos a sentir, em seu magnetismo áurico, os homens Rama, a energia carregada de positivismo que se intensifica só na união e na satisfação de nossa necessidade de amar. É através desta identificação com os outros que se começa a experimentar primeiro, em sentir e mais tarde em conhecer o fundamental e transcendental de nossa vida. Quer dizer, a ação de compartilhar tudo em todos os níveis de nossa vida, experiências, conhecimentos, emoções, situações gratas ou difíceis, interesses, valores, bens materiais, necessidades, satisfações, sentimentos como sofrimentos ou alegrias, mas sobretudo paz, amor, harmonia, esperança, fé e felicidade verdadeira. Sim, agora sentimos a necessidade de compartilhar, mas só podemos compartilhar o que temos, e ainda não é muito. Em compensação, através da união de nossas almas, identificação, aprendizado comunitário, interiorização, conseguiremos obter riquezas espirituais de valor incalculável que nos permitirão fazer frente às forças negativas inferiores que se manifestam tanto em nós como nos homens que nos rodeiam, nossos irmãos, a quem queremos ajudar, servindo-lhes humildemente como mensageiros da verdade, através de nosso exemplo, nossas atitudes de mudança como são a negação do egoísmo, a entrega, a vontade férrea de nosso espírito sobre nosso corpo e nossa mente, que será em nós
a melhor defesa contra a poderosa negatividade do ambiente que nos rodeia. Contudo, há uma força mais poderosa e real que nos dará a compreensão e a percepção do verdadeiro amor. É precisamente o amor com que abriremos os corações de quem temos que ajudar quando chegar a hora em que só nos enfrentemos a esta sociedade da que não pretendemos fugir, nem escapando a lugares apartados, nem indo a outros mundos, senão vencendo-a desde seu mesmo interior, cada um no lugar em que sinta fazê-lo, através da busca e encontro dos homens que por sua integridade realmente se façam dignos de serem afastados da destruição da civilização, para logo constituir-se no amanhecer de um novo ciclo evolutivo desta humanidade, cujo destino se aproxima sempre mais da consciência cósmica, da participação do espírito de cada homem no ser do Espírito Supremo, no ser de Deus. O amor nos dará liberdade. Data: 15 de julho de 1988. Hora: 17h30. Lugar: Casa de Gabriel Alfonsi, Assunção, Paraguai. Antena: Gabriel. Guias: Oxalc, Ossim, Sordaz e Rosinac. Aqui vossos irmãos na missão. A comunidade mental, caminho de evolução para a quarta dimensão, é o trampolim que os fará chegar em pouco tempo, sem atrasos, à luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Devem se preparar, como em muitas ocasiões temos aconselhado, porque para chegar a compreender o que significa a comunidade mental, necessitam estar conscientes do trabalho a desempenhar. Já os dizia vosso irmão Tel Elam: não se pode compreender o que é o amor sem antes haver experimentado, sem antes haver participado de uma experiência de grupo, no qual todos e cada um de vocês irão crescendo, ampliando o vosso campo de compenetração com os demais irmãos que os acompanharão na missão, para recém depois transcender as esferas mais difíceis, onde as forças obscuras procurarão arruinar toda a tentativa de comunidade. A comunidade mental. Comum. Semelhante, o que não significa igual. Unidade. Apoio, solidariedade, fortalecimento no amor. Mental. Deus, criação, critério e objetivo a alcançar. A comunidade mental é um passo prévio ao estabelecimento da comunidade internacional e, antes disso, a comunidade de base, a família. A família. Centro de irradiação, casa de todos os aspirantes à luz, é ali desde onde conseguireis compreender o sentido e importância da comunidade mental. Para ir assimilando o conhecimento e logo dar-lo a vosso irmão, devereis estar preparados, fortes, tendo experimentado antes a comum unidade de sentimentos em vossas famílias. Não podereis ir ao mundo sem ainda pertencer a ele. Deveis ir sim pertencer ao mundo. No planeta Terra, existiram projetos de comunidades que falharam por não terem cumprido antes
o requisito da comunidade mental. Para chegar a conformar uma comunidade física, rural ou urbana, antes deverá existir entre aqueles que desejam levá-la adiante uma semelhança de critérios, sem que sejam precisamente iguais, porque isso não é possível, mas que todos tenham uma sintonia quanto ao modo de consegui-lo, estabelecendo pautas nas quais coincidam e as apliquem. Pautas para a comunidade. 1. Os irmãos que formarão a comunidade serão os mais aptos, comprometidos com a mensagem, aqueles que tenham compreendido a importância de realizá-la. 2. Serão casados, não menores de 25 anos, nem maiores de 50, buscando cuidar da homogeneidade de opiniões e amadurecimento para encarar os trabalhos que terão a realizar. 3. O número a formar a primeira comunidade já foi estabelecido em comunicação anterior com o irmão Tel Elan. Serão aqueles casais mais consolidados no amor à comunidade e no amor a Deus. As condições de vida serão puras, buscando desprender-se dos aspectos negativos e de desenvolvimentos tecnológicos destrutivos que a humanidade tem desenvolvido nos últimos tempos. Se buscará a simplicidade de vida no vestir, na alimentação, nas casas, no trabalho, na educação, sem descuidar o espiritual, que é a base de toda a comunidade. O progresso será o crescer consciente do que é benéfico para a humanidade toda, e não o é só para um grupo reduzido, onde os interesses mundanos e negativos habitam. O progresso é melhores condições de vida para todos. A alimentação, a mais conveniente, será a ovo-lacto-vegetariana, buscando sempre purificar-nos e liberar-nos de toda a cadeia astral inferior que ainda retém as vibrações baixas da Terra. O alimento físico é aquele que serve para manter a parte física de nosso corpo. O prana, o alimento cósmico, é o que através da respiração se capta e alimenta nossos corpos mais sutis. Quanto maior a quantidade de alimento cósmico que ingerirmos, maior será o avanço em nossa evolução e menos nossas dependências ao material físico. Os trabalhos serão de autoabastecimento, buscando não depender do exterior. Isto devem compreendê-lo bem. Aquelas pessoas que vão viver na comunidade trabalharão ali no cultivo, artesanato, estudo das ciências e a arte, de maneira a crescerem limpos de todo negativismo. É certo que um total autoabastecimento é impossível. Por isso, no caso de necessidade, se recorrerá ao exterior, e o farão somente aquelas pessoas designadas. Queridos irmãos, a comunidade é algo muito sério, onde convergem muitos tipos de ideias que antes se encontravam separadas. É viver um para o outro e juntos para Deus. É assimilar o ensino proporcionado e levá-lo em prática. Sente-se em uma posição confortável. Feche os olhos. Tome 3 respirações profundas.
seu tempo, ao seu ritmo. Inale, contando até 10. Retenha o ar, contando até 10. Exale o ar, contando até 10. Enquanto isso, o seu corpo relaxa, iniciando pelos pés. Relaxe completamente seus pés, dedos, relaxe suas pernas, aliviando toda a tensão. Relaxe as suas coxas, relaxe a bacia, a região pélvica, libere toda a tensão. Relaxe seu tronco, mantendo a respiração profunda e lenta. Relaxe seu peito, costas, região lombar. Relaxe seus ombros, libere toda a tensão. Relaxe seus antebraços, seus braços e mãos. Relaxe seu pescoço. A respiração continua profunda e lenta. Relaxe seu pescoço, nuca. Relaxe seu crânio. Relaxe a sua face até o couro cabeludo. Seu corpo está completamente relaxado agora. A respiração permanece profunda, lenta, suave, aprofundando assim o seu estado meditativo. Vamos iniciar nossa meditação deixando nossa mente em branco, liberando todos os pensamentos obsessivos, preocupações e angústias. Repetiremos todos mentalmente a pergunta: quem sou eu? No princípio rápido e logo lentamente, mas sempre em silêncio. Para aqueles que já receberam seu nome cósmico, sua chave vibratória pessoal, a meditação consistirá na repetição dessa palavra igualmente,
No princípio, rápido para sossegar os diversos pensamentos que se cruzam na mente e enfrentar a desordem mental, a quantidade de ideias e imagens que aparecem. Depois, e pouco a pouco, repetiremos sempre mentalmente, mais lento, tratando que essa pergunta, ou nome cósmico, nos faça vibrar em nosso interior. Quem sou eu? Quem sou eu em Deus? Mantralize seu nome cósmico. Consciência cósmica. Quem sou eu? Quem sou eu em Deus? Subconsciente coletivo. Quem sou eu? Quem sou eu em Deus? Mantralize o seu nome cósmico. A respiração permanece profunda e lenta. Os pensamentos passam, mas não se prenda. Observe. Permaneça consciente, relaxando e questione. Consciência cósmica, subconsciente coletivo. Quem sou eu? Quem sou eu em Deus? Mantralize o seu nome cósmico. Não se envolva nos seus pensamentos. Observe. Consciência cósmica e subconsciente coletivo. Quem sou eu? Quem sou eu em Deus? Respire fundo. Estamos todos completamente relaxados, livres de toda tensão, em perfeita paz e harmonia. Vamos aproveitar este estado muito profundo de relaxamento para realizar um trabalho mental, focando a nossa atenção no terceiro olho, entre as sobrancelhas. E para isso, visualizaremos à nossa frente um túnel de luz e por ele vamos transportar-nos a uma habitação onde nos encontramos diante de uma porta.
abriremos aquela primeira porta conhecida que nos leva a um deserto perto da praia. Rapidamente deixamos esse lugar, achando outra porta, também conhecida, que em seu momento nos levou ao bosque e passamos por essa porta, onde tivemos nossa experiência com a natureza vegetal. Agora vamos adentrar a terceira porta, o reino animal e homens primitivos. Visualizamos uma terceira porta que nos deslocará para o mundo animal. Abrimos a porta e passamos. Ali veremos os seres que constituem nossa companhia neste mundo: insetos, peixes, anfíbios, aves, etc. Busque fundir sua essência com a deles, aprendendo deles. Em nossa observação, buscaremos uma identificação com todos os animais, percebendo a experiência que podem compartilhar conosco, para chegar a captar o plano divino da natureza. Nos projetamos através da terceira porta para algum animal em particular, ou a todos em geral. Também para os homens primitivos. Imagine a sua aura se expandindo, fundindo com as auras destes homens primitivos, reconhecendo os animais, reconhecendo as suas individualidades, seus códigos de raças, assimilando a sua experiência, assimilando o seu conhecimento, integre-se, permita-se, receba, perceba. Seja um com o reino animal. E neste momento,
Vamos deixando para trás aquele reino. Vamos voltando todos através da porta da terceira dimensão de consciência, compenetrados com a harmonia da natureza. Vamos retornando todos pelo bosque conhecido para a segunda porta da segunda dimensão de consciência. Passamos a porta e nos encontramos no deserto de areia. Caminhamos por ele até a porta que nos leva ao quarto conhecido por nós. Desde ali, vamos retornando todos através do túnel mental, mantendo a respiração para dar continuidade ao trabalho mental. Estamos todos completamente relaxados, iniciando o porão e o livro. Todos vamos concentrar nossa atenção no terceiro olho, na frente, para o qual visualizaremos em nossa mente um túnel de luz e começamos a transpor-nos através deste túnel e ao final nos encontraremos naquela já conhecida habitação, chegando ao quarto onde em múltiplas ocasiões temos vindo trabalhar. Diante de nós encontraremos uma porta de madeira fechada, a qual abriremos e avançaremos cruzando o umbral, vendo diante de nós umas escadas que descem e desceremos com cuidado, degrau por degrau. Vamos descendo e chegamos a um porão em penumbra. Buscaremos então acender uma vela. Encontraremos então um móvel e, tateando, encontraremos uma caixa de fósforos. Acenderemos a vela e aprenderemos. Situaremos diante de nós uma pequena biblioteca com estantes. Nela, entre muitos livros, encontraremos um em especial, em cujo dorso leremos nosso próprio nome. Sim, é o livro de nossa vida. Acariciaremos a sua capa para definir o material de que é feito. De imediato o abriremos, buscando o índice,
observando os distintos capítulos, seus títulos, as páginas que os correspondem, e daremos especial atenção ao capítulo que trata do momento atual, o que estamos vivendo. Seu título, número da página, qual chave numérica guarda para nós, que informação. Nos aventuraremos a ler as folhas do livro de nossa vida. Tratemos de ler o capítulo atual, aquele que temos escrito com nossos atos. E se pudermos, vamos bisbilhotar o próximo capítulo, aquele que ainda não vivemos, mas que vamos programando desde agora. Escreva novas histórias, acrescente personagens, situações felizes, bem-sucedidas, trazendo paz, calma, harmonia, alegria. Apenas situações positivas. Escreva novos sonhos, personagens que retornam, possibilidades novas de crescimento. Nada tenso, tudo alegre, amoroso, recheado de ternura. Seu livro se torna um livro com um final feliz para este capítulo. E assim, você está escrevendo seu futuro próximo. Evite situações de mágoa, evite situações de briga, disputa, vingança. O seu livro não precisa disso. Neste capítulo, tudo é felicidade, tudo é doçura, realização, contentamento, plenitude. Sua vida tem uma história feliz agora. E assim, vamos fechando o volume, vamos devolver o livro na estante, depois apagaremos a vela,
voltaremos pelo porão para a escada. Vamos subindo os degraus da escada. Finalmente, chegamos à habitação conhecida. Fecharemos a porta atrás de nós. Vamos retornando pelo túnel mental. E neste túnel de luz, ao término do número 3, haveremos retornado completamente conscientes, livres de toda tensão, em perfeita paz, harmonia. Vamos tomando consciência de nosso corpo físico. 1. Tomando consciência do lugar onde nos encontramos. 2. Tomamos uma respiração lenta e profunda, abrindo os olhos. 3. Eu espero que você tenha gostado dessa meditação. Encerrando esta reunião, respire fundo. Imagine uma poderosa energia dourada chegando pelo alto da sua cabeça, se distribuindo por todo o seu corpo até os pés. Concentre essa energia no seu chakra cardíaco, que se transforma em um sol dourado, emanando uma poderosa luz, e à sua frente visualize o planeta Terra recebendo todo este amor. Imagine a cura planetária, a cura de todos os seres, o despertar do astral inferior e o amor de Cristo reinando sobre a Terra. Neste momento, tenha certeza, o amor reina. Você está protegido e selado na energia crística. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Tu compañía en el camino hacia la luz. Ceres FM.